Olá pessoal, agora vamos falar sobre dois assuntos bastante importantes aqui do Excel. Dois recursos que muitas vezes não são utilizados e podem nos ajudar nas atividades do nosso dia a dia. São eles, atingir meta e solver. Vamos ver primeiro o atingir meta, que tem um recurso mais fraco que o solver, mas ele é muito útil para o nosso dia a dia, dependendo da situação. Vamos lá. Vamos aqui na primeira aba. Temos aqui uma planilha de exemplo já para podermos praticar então esse comando atingir meta. Nós temos aqui uma folha de pagamento, onde temos aqui algumas pessoas, temos cargos, quanto salário que a pessoa ganha, o salário bruto, o INSS, se tem filhos dependentes ou não. Tem aqui uma coluna de salário família, imposto de renda. Aqui tem a soma dos descontos totais e, por final, aqui o salário líquido. Todas essas informações estão baseadas no salário mínimo da empresa, que no momento é R$ 950. Então, tudo é calculado com base nesse salário mínimo. Se formos olhar aqui em salário bruto, dermos um F2, vamos perceber que temos o E5, que é o número de salários que o Pedro da Silva ganha, multiplicado pelo salário mínimo da empresa, dá o salário bruto do Pedro da Silva. Aqui ao lado tem um cálculo que calcula o INSS, aqui é a coluna para dependente, salário família, imposto de renda, os descontos total do Pedro da Silva e o salário final. Então, nós temos aqui na linha 18, informações total da empresa, que é o salário bruto, total do INSS, total do salário família, total do imposto de renda, total de descontos e, por fim, o salário líquido que é pago. Para nós simularmos utilizando o atingir metas, nós queremos fazer algo. Por exemplo, vamos imaginar que nós quiséssemos dar um aumento de salário e nós vamos mexer no salário mínimo da empresa. E uma determinação do dono da empresa é que o salário líquido, o gasto total, não ultrapasse R$55 mil, exatamente R$55 mil aqui. Como fazemos então? Como eu mencionei, tudo está baseado no salário mínimo da empresa. É claro que tem algumas informações aqui que podem mudar, como por exemplo dependentes. Mas no nosso exemplo, vamos modificar apenas aqui. Então, se nós queremos definir um novo salário mínimo para que o salário final não ultrapasse R$55 mil, nós podemos digitar aqui várias vezes, por exemplo, 960, e aí vai, 970, e aí vai, 54, 955, já se aproximou. Mas eu quero saber exatamente o valor de R$55 mil. Como eu faço isso? Então, eu vou aqui no nosso recurso, dados, teste de hipóteses, atingir meta. Vamos utilizar o recurso aqui então. Clicamos, ele vai abrir aqui nosso assistente então do atingir metas. Nós queremos o quê? Definir célula. Qual célula nós queremos definir? Nós queremos definir a célula de total do salário líquido, que é a célula L18. Para qual valor? Nós queremos definir essa célula para R$55 mil. E nós queremos que altere a célula do salário mínimo da empresa. Clicamos aqui. Quando clicamos em OK, ele vai fazer uma quantidade de digitações de valores aqui, até que atinja um valor de R$55 mil do total do salário líquido na coluna L18. Vamos clicar em OK então. Muito bem. Atingiu então R$55 mil. O novo salário da empresa é R$ 970,79. Se observarmos aqui na parte superior, na barra de fórmulas, vamos perceber que é um número bastante quebrado então. Mas podemos utilizar o salário de R$ 970,79. Poderíamos também utilizar o atingir meta para definir algum outro parâmetro. Por exemplo, o mais comum seria esse. Vamos voltar aqui, vamos colocar R$ 950 como estava no começo, e vamos imaginar que nós definíssemos que o nosso INSS fosse de R$6 mil. Qual deveria ser o salário mínimo então da empresa? Novamente vamos até a guia dados,
teste de hipóteses, atingir metas, e vamos aqui fazer uma análise bem simples. Nós queremos que a célula G18 ela seja R$6.000 e altere o salário da empresa. Clicamos em OK. Muito bem, ele já calculou para nós então aqui, ó, R$983,61. Tem um salário líquido total de R$55.726,23 e o que foi definido de R$6.000 de INSS foi atingido então. Nós poderíamos também utilizar para isso o recurso Solver do Excel. Ele tem bem mais recursos, mas no nosso exemplo aqui ele funcionaria da mesma forma. Eu já tenho aqui à minha direita, na guia dados, o botão do Solver ativo. Por padrão, quando nós temos o Excel instalado no nosso computador, o botão Solver ele não aparece, então nós temos que ativar. Se você não sabe como ativar, eu vou ensinar agora então. Nós podemos ir aqui na guia desenvolvedor, podemos ir aqui em suplementos do Excel, ele abre para nós essa caixa de opções, é onde nós podemos selecionar alguns recursos do Excel, ativar ou não. Como vemos aqui, o Solver ele já está ativo. Vamos desmarcar, vamos dar um OK. Muito bem, vamos agora na guia dados, percebemos que não está mais. Percebemos aqui à direita. Vamos ativar novamente, vamos na guia desenvolvedor, suplementos do Excel, e marcamos aqui a opção Solver. OK? Vamos agora aqui, dados, percebemos já o botão Solver aqui. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o atingir metas, agora utilizando o Solver. Vamos definir aqui para o total R$55.000 então, como a nossa meta, utilizando agora o Solver. Vamos deixar aqui 950 de novo, e vamos aqui, Solver. Muito bem, temos então aqui a nossa caixa dos parâmetros do Solver. É muito parecido com atingir metas. Nós queremos definir um objetivo. Qual o objetivo? É a célula de salário líquido. Muito bem. Nós queremos maximizar este valor, minimizar ou atingir um valor determinado. Nós queremos atingir o valor. Mais à frente eu vou explicar como utilizar esses dois recursos aqui. Vamos colocar aqui o valor de... Nós definimos que nós queremos atingir R$55.000 aqui, como valor total do salário líquido da empresa. Alternando células variáveis, nós vimos que o atingir metas permite alterar apenas uma célula. Já o Solver ele permite alterar algumas células. Então vamos selecionar aqui a célula D3. No nosso exemplo, nós vamos alterar apenas umas. Mais à frente eu vou explicar como alterar mais células. E nós podemos também colocar aqui algumas restrições. Eu sempre chamo este quadro aqui do cérebro do Solver. Nós podemos colocar algumas regras para ele, com base nas regras, chegar a um determinado valor, que eu vou explicar em seguida também. Então, com base nisso, bem simples, utilizando da mesma forma que o atingir metas, nós clicamos em resolver. Muito bem, com alguns segundos, ele atingiu para nós, olha, R$55.000,05. Então, ele não conseguiu atingir exatamente o valor desejado, mas já ficou numa situação boa então. Muito bem, vamos agora para o nosso segundo exemplo então, utilizando o Solver e não mais atingir meta. Nesse exemplo aqui, nós podemos utilizar apenas o Solver e não o atingir meta. Deixa eu explicar essa planilha. Nós temos aqui alguns valores de frete que são pagos de acordo com a distância e o local onde vai ser entregue essa mercadoria. Então, notamos aqui que, por exemplo, Palmas, Manaus, nós temos $58 o quilômetro. Palmas e Rio de Janeiro, 48. Palmas e Foz do Iguaçu, 108, e assim por diante. Então é só cruzar a linha superior com a coluna aqui mais à esquerda, nós teremos então o valor do frete. Aqui na parte de baixo, nós então temos as lojas que estão localizadas nessas cidades então. Muito bem. Nós temos aqui a coluna C, essas informações, que estão me dizendo qual é a quantidade necessária
para que eu possa atingir a demanda da empresa. Aqui na parte central, onde está tudo com o valor 10, aqui que eu vou preencher com o valor que eu vou estar deslocando para cada uma das cidades para atender o que foi pedido. Aqui na parte à direita, eu tenho uma soma para cada linha das quantidades que eu vou estar enviando para atender essa necessidade. Como foi valores aleatórios colocados aqui, então não atendeu então a nossa necessidade ainda, está dando apenas 30 para cada um. É isso que o software vai fazer para nós. Muito bem, aqui na linha 18 eu tenho os totais, tanto de quantidade necessária, quantidade que vai ser enviada e a quantidade enviada no final, que deve ser igual à quantidade necessária então para atender. Aqui nós temos então o estoque inicial para cada um desses pontos de entrega, Manaus, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. E na parte de baixo, aqui na linha 21, eu tenho uma subtração do que eu tenho estoque com o que vai ser enviado. Eu não posso ter uma quantidade negativa então. E na parte de baixo, aqui na linha 24, então, eu tenho uma forma, somar produto, que me dá a quantidade total que eu vou gastar com frete para entregar essas mercadorias então. No total eu tenho aqui, não atendendo em nada o que eu preciso, né, 15.260. O nosso objetivo é fazer com que o Excel calcule para nós, utilizando o solver, e nos dê o menor custo de frete possível. Vamos, por exemplo, fazer manualmente para ver o resultado que nós vamos chegar. Vamos apagar aqui os valores simulados e vamos colocar aqui, tendo que atender a nossa necessidade. Nós vamos colocar uma quantidade aqui que atenda a nossa necessidade e que ele deixe sempre uma quantidade restante pelo menos maior que 0 ou maior que 0. Tá? Não podemos ter uma quantidade restante negativa. Muito bem, vamos colocar manualmente então aqui qual é o menor custo de frete para Palmas, por exemplo. Nós temos 58 dólares Manaus, 48 dólares Rio de Janeiro e 108 dólares Foz do Iguaçu. Então, vamos pegar aqui do Rio de Janeiro, os 177 necessários. Muito bem? Já atendeu a nossa necessidade. Agora vamos olhar Brasília, 87, 50 e 104. Também é o Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui o 113 para atender a nossa necessidade. Atendeu então aqui. 113, 113 e 113. Temos ainda no nosso estoque uma quantidade de 210. Então ainda podemos utilizar. Podemos pegar porque é o menor valor. 122 Manaus, 32 Rio de Janeiro e 57 Foz do Iguaçu. Vamos colocar então aqui o 147. Vamos observar agora que a quantidade restante de nosso estoque é de 63. Nós precisamos agora então 301. O nosso menor valor ainda continua sendo Rio de Janeiro, 70. Mas nós temos apenas 63, então não podemos colocar mais que 63. Vamos colocar aqui então. Então ficou faltando ainda uma quantidade para nós atendermos a necessidade de Salvador. Então vamos pegar do segundo mais barato. Pegamos aqui então de Foz do Iguaçu, 87. Então vamos colocar a quantidade faltando aqui para Foz do Iguaçu, para atender a necessidade de Salvador. Vamos colocar uma formulazinha aqui, igual 301 menos 63, que é o que a gente já colocou. Muito bem, já atendeu para nós. Agora vamos ver Belém. Nós vamos pegar aqui de Manaus, que é 66. Vamos colocar então aqui a quantidade total que nós temos, o que é necessário. Muito bem, e por fim, São Paulo, o mais barato seria o Rio de Janeiro, porém nós não temos mais nada em estoque, então não pode. Nós temos que pegar aqui da direita, que é o mais barato, que é Foz do Iguaçu. Vamos colocar aqui 397. Vamos ver o que acontece. Percebemos que temos aqui 185 negativos, não pode. Então nós vamos colocar apenas a necessidade disponível, 262. Muito bem, mas não atendemos ainda a nossa necessidade. Então vamos pegar agora do segundo mais, que é o que temos ainda em estoque, que é de São Paulo. Então vamos colocar aqui, igual 397 menos 262. Muito bem, atendeu a nossa necessidade de 397. Vemos aqui no total, 1.360, atendeu, e nos deu um custo de frete total, aqui na célula G24, de 86.449. Agora, esse valor é o menor custo ou não?
né? Então nós podemos verificar isso com o recurso solver. Vamos deixar anotado aqui do lado 86.449. Então este é o nosso valor simulando manualmente aqui. Vamos verificar qual que é o valor que o solver vai calcular para nós. Vamos deletar tudo aqui e vamos chamar o nosso solver aqui para nos ajudar então. Muito bem? Temos aqui então o solver. Vamos verificar então que valores ele vai definir para nós. Eu vou explicar aqui. Nós queremos definir um objetivo. Qual que é a nossa célula objetiva aqui? A nossa célula objetiva aqui é a célula G24, que tem o valor total de custo de frete, que vai calcular de acordo com o que nós preencher aqui. O que nós queremos fazer? Nós queremos maximizar algo? Nós queremos atingir um valor? Não, nós queremos minimizar o nosso custo de frete, né? Então esse é o nosso objetivo. Nós queremos minimizar, que o Excel encontre uma combinação aqui que dê para nós um custo mínimo possível. Agora, alterando as células variáveis, que células nós queremos que o Excel altere para nós? São as células aqui do centro da nossa planilha, do D12 ao F17. Então esse é o intervalo que o Excel vai estar alterando para nós. Nós precisamos colocar algumas regras ou restrições para que o Excel obedeça e não faça qualquer coisa aqui então. Uma coisa importante que nós já falamos até, que o Excel deve observar na hora de calcular a planilha, é que a quantidade enviada ela deve ser igual à quantidade necessária para atender a necessidade, a nossa demanda. Então, vamos aqui adicionar nossa primeira restrição, primeira regra. Clicamos, ele já trouxe para nós aqui a caixa que nós podemos adicionar a restrição. Nós queremos adicionar a referência a qual célula? Nós queremos que estas células aqui, eu posso marcar um conjunto de células, não preciso marcar uma a uma, nós queremos que ela seja igual à quantidade enviada. Não importa a ordem, essa igual a essa ou essa igual a essa. Muito bem, podemos dar um OK agora, ou clicar em adicionar para adicionar mais alguma regra. Mas vamos dar um OK para voltar aqui e verificar. Olha, então nós temos a primeira restrição já adicionada aqui na nossa caixa de restrições. Muito bem, nós temos mais alguma restrição? Importante nós conhecermos bem nossa planilha para nós definirmos todas as restrições necessárias para que o Excel possa pensar então. Vamos adicionar mais uma restrição então? Adicionar. Qual a nossa outra restrição? Bem importante, que nós já sabemos que a nossa quantidade restante, ela nunca deve ser menor do que zero. Então ela deve ser maior ou igual a zero. Certo? Então, a quantidade restante, ela tem que ser maior ou igual a zero. Não podemos ter um estoque negativo. Ok? Então temos aqui duas restrições já. Será que não temos mais nenhuma restrição? Nós devemos definir no nosso exemplo mais uma só. Vamos lá, adicionar. Importante definir que a quantidade enviada aqui, que o Excel vai sugerir para nós, ela deve ser positiva. Porque o Excel pode muito bem sugerir uma quantidade negativa. Ele não sabe disso. Então nós temos que dizer para ele, olha, as informações colocadas aqui nas células centrais, onde vai ser alterados os valores, ela tem que ser positiva. Então vamos colocar aqui, ó, maior ou igual a zero também. Ok? Muito bem. Então temos aqui o nosso solver com os parâmetros colocados aqui, as restrições, as regras, para o Excel então possa calcular para nós. Assim que nós clicarmos aqui em resolver, o Excel vai iniciar os cálculos e em alguns segundos vai devolver para nós o resultado. Vamos ver? Clicamos em resolver. Muito bem. Já calculou para nós. Podemos perceber que o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Nós podemos, às vezes, colocar alguma restrição que ele não consiga encontrar uma solução para isso. Ele vai responder para nós. No nosso exemplo, então, ele conseguiu. Podemos clicar em OK e observar. Olha só. No nosso teste inicial, que a gente fez manualmente, nós tínhamos colocado aqui 177 como total para levar para palmas. Mas o Excel ele olha num conjunto total e nós olhamos no momento que estamos analisando só esta linha, só para atender palmas.
Já o Excel, ele olhou o conjunto de informações, e como a nossa ordem era que ele minimizasse o custo, então ele priorizou algum outro lugar e colocou aqui para Manaus a segunda opção, que é de menor custo, abaixo do 48, mas ele atendeu as outras. Percebemos isso porque vemos que o custo do frete que o Excel encontrou foi de R$ 73.060, bem abaixo dos 86.000 que nós tínhamos feito de forma manual. Percebemos então aqui, de uma forma fácil, que nós podemos utilizar o solver para encontrar para nós algum resultado, e nós podemos colocar nesse solver algumas regras que fazem com que o Excel possa, então, trabalhando essas regras, encontrar um melhor resultado para, no nosso exemplo, minimizar um custo. Nós poderíamos, como eu falei, utilizar para maximizar um lucro ou definir um valor que nós tenhamos em mente, que já soubemos então. No nosso exemplo, nós queremos minimizar então. Então, com certeza, o nosso melhor resultado aqui é de 73.060. Nesta videoaula vimos então sobre atingir metas e solver, dois recursos bastante importantes que podem nos ajudar aqui no Excel. Na descrição do vídeo eu deixarei um link para download das duas planilhas para você poder praticar. Eu aguardo você na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.